Olá, eu sou Ludmila Maltês, graduada em Design de Moda, mestranda no Programa de Pós-Graduação em Desenho, Cultura e Interatividade na Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, no Brasil. Nesse vídeo, eu trouxe um pouquinho da minha pesquisa e vou falar de forma bem ampla sobre o desenho do corpo feminino feito pela roupa ao longo do século XIX. Eu desenvolvo essa pesquisa junto com a minha professora e orientadora, que é a professora doutora Ivoneide de França Costa, e essa pesquisa é financiada pela FAPESB, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia. Bom, então para falar sobre o desenho do corpo feminino feito pela roupa ao longo do século XIX, primeiro a gente precisa entender o que é desenho e o que é moda. E dentro desses dois conceitos, eu busco entre eles uma ligação, que é a capacidade que os dois têm de se expressar, né? A capacidade de expressão. Desde os tempos mais remotos, o desenho já era utilizado como forma de expressão. Então a gente vê aí como a representação através da expressão é inerente à condição humana. Essa representação feita pelo desenho, enquanto uma expressão, ela servia como um registro do comportamento daquela sociedade. Logo, sendo assim um registro, traz a ideia de perpetuar a história. Então já é possível perceber a relação entre moda e desenho, além da sua instrumentalidade, além da grafia, além de grafar o lápis no papel. Então a gente precisa também entender o que é moda, né? Porque moda, ela surgiu em um determinado período, ela é uma construção histórica. Foi lá no final da Idade Média, no final do século XIV e início do século XV, com a ascensão da burguesia, que a moda surgiu enquanto fenômeno social. A moda, ela vem do latim modus, que significa maneira de viver, modo de vida, comportamento. Então, ela vem para expressar o modo de vida e o comportamento das pessoas. Nesse período, a burguesia se ascendeu economicamente, mas também buscava uma ascensão social, uma aceitação por parte ali da aristocracia, por parte dos nobres. Então, começaram a copiar o comportamento dos nobres. E uma das formas de copiar esse comportamento dos nobres foi também através da forma de vestir, através das roupas que os nobres usavam. Logo, para não ficar parecido com os burgueses, os nobres começaram a mudar sua vestimenta com o intuito de se distinguir deles. Foi aí que surgiu a moda enquanto fenômeno social, porque ela é caracterizada por essa ciclicidade, né? À medida que os burgueses imitam os nobres mudam a sua roupa para se distinguir dos burgueses. Então aí é a característica da moda, justamente essa ciclicidade e essa efemeridade, essa mudança rápida. Então a gente já começa a entender a relação entre moda e desenho, além da instrumentalidade, né, que é essa capacidade de expressão. Todos os dois, eles tinham a capacidade de expressar o comportamento da sociedade. Saindo da Idade Média e vindo para o século XIX, que é o período em questão, o século XIX ele foi um período que teve muitas mudanças políticas, muitas mudanças de pensamentos e muitos avanços tecnológicos, que isso impactou diretamente na moda, né? Foi um período que teve maior oscilação do desenho do corpo feminino durante todo o século XIX, principalmente da cintura para baixo. Para entender como tudo se deu, a gente precisa contextualizar historicamente. O século XIX foi um período que recebeu muitas reverberações, tanto da Revolução Francesa quanto da Revolução Industrial. Isso impactou diretamente na forma como o corpo da mulher era desenhado através das roupas. O impacto da Revolução Francesa, principalmente nas roupas e no corpo da mulher, foi através de roupas simples, roupas mais leves, roupas com tecidos mais baratos, como algodão e linho. Tudo isso transmitia, expressava o espírito de tempo daquela sociedade, que era justamente passar uma sensação de liberdade e de simplicidade, que era uma coisa característica aí da Revolução Francesa, E também foi um período em que as mulheres tiveram uma breve inserção em movimentos sociais. E esse desenho, feito pela roupa pós-Revolução Francesa, deixava o corpo com anatomia mais natural e passava a sensação de liberdade, de uma mulher livre, de uma mulher ativa. Mas isso não durou muito tempo, porque o Comitê de Segurança Geral, que foi criado na Revolução Francesa, temeu que, com isso, as mulheres perdessem a sua feminilidade. Então aí já começa a se desenhar um novo corpo feminino com a cintura marcada e a parte de baixo da saia um pouco mais arredondada. O século XIX também é um período pós-revolução industrial, que trouxe muitos impactos e muitas consequências para esse período, principalmente para o desenho do corpo feminino. Napoleão Bonaparte tinha estratégias políticas como expandir a indústria têxtil da França em competição com a Inglaterra.
E com isso trouxe um novo modelo de roupa, que é o modelo império, que tem a cintura mais marcada e a saia tem um formato sino, que é uma saia mais arredondada, né, que dá um quadril mais arredondado para a mulher. Com isso começa a se desenhar um corpo feminino mais volumoso na parte de baixo. E para dar esse volume precisava de tecidos mais nobres, como o veludo e tafetá, que eram tecidos mais caros. E o algodão e linho não fazia tanto volume, além de ser um tecido mais barato. E quanto mais tecido tivesse na roupa, mais volume aquela roupa tinha. Então começa a se desenhar um novo corpo feminino e começa a se estabelecer o papel social da mulher através desse desenho. Foi no período de 1850 que surge a crinolina, que é uma armação que fica por debaixo da saia e que deixa a saia bem arredondada e a cintura ainda mais fina da mulher. Essa armação era inicialmente feita com crina de cavalo, mas posteriormente passou a ser feita com arame e até barbatana de baleia. Era uma armação extremamente pesada e as mulheres não conseguiam se vestir só, elas precisavam de empregadas para poder ajudar a se vestir. E quanto maior fosse a armação, mais tecido elas precisavam para poder dar volume e para poder cobrir toda a armação. E aí essa crinolina demonstrava também o poder econômico do marido, porque quanto mais volume tinha, mais tecido tinha que ter. Então o tecido era algo nobre, algo caro, então acabava demonstrando o poder econômico do marido. Além, lógico, de tirar toda a autonomia e mobilidade da mulher, porque como era muito pesado, a mulher não tinha muita mobilidade. A crinolina também era chamada de grade ou de roupa território, não só por conta da sua aparência, que parecia com a grade, mas também porque era uma forma de aprisionar a mulher dentro da sua roupa, porque ela não tinha autonomia, não tinha mobilidade. E além de desenhar um corpo feminino totalmente fictício, com um quadril bem largo, porque naquele período se acreditava, inclusive pela medicina, que quanto mais largo fosse o quadril da mulher, mais ela teria uma capacidade de reproduzir, mais ela seria fértil. Então começa a se desenhar uma mulher voltada para o lar, não tão ativa como o início do período, pelas roupas do pós-revolução francesa, mas sim uma mulher voltada para o lar, feita para nutrir, feita para ser mãe e feita para reproduzir. Então esse desenho do corpo feminino feito pela crinolina nesse período de 1850 representava que aquela mulher era uma mulher para ficar dentro de casa, que não podia fazer nenhum tipo de trabalho manual, porque o peso daquela crinolina e também o peso feito pelo volume de tecido não deixava com que aquela mulher tivesse mobilidade e pudesse realizar nenhum tipo de trabalho manual. Ser frágil naquele período também era um sinônimo de feminilidade. E quanto mais ociosa a mulher fosse, quanto menos trabalho manual ela fizesse, mais estava associada à riqueza do seu marido. Em 1860, a crinolina perde um pouco do seu poder e ganha espaço para as anquinhas, ou seja, a saia ela deixa de ser totalmente rodada e a atenção é voltada para a parte de trás do corpo feminino, a região das nádegas. As anquinhas são uma espécie de almofadas que ficam por debaixo da roupa da mulher, por debaixo da saia dela, e faz um volume naquela região das nádegas. Mais uma vez tentando passar a imagem de uma mulher reprodutora, porque tinha o quadril largo, né, as nádegas largas, então ela era uma mulher farta, reprodutora, nutridora. Então a mulher continua como um objeto ostensivo do seu marido, e aquelas anquinhas impediam a mulher, inclusive, de se sentar. Era uma forma de medir o comportamento feminino e a forma como a mulher se portava. Em 1870, a atenção continua voltada para essa região e, além das anquinhas, ainda se acrescenta mais babados, mais drapeados e mais rendas para conferir ainda mais volume para aquela região. Em 1880, além dos babados e drapeados para chamar atenção naquela região e dar mais volume, as anquinhas começam a crescer de forma descabida, deixando o corpo da mulher totalmente desproporcional, construindo assim um desenho fictício desse corpo feminino. Como em todo e qualquer desenho, os elementos visuais como ponto, linha, forma e cor são elementos visuais importantes para a gente entender a comunicação daquele desenho. Assim, especificamente no desenho do corpo feminino feito pela roupa, a forma é um elemento visual importante para a gente entender a representação do papel social da mulher. Assim, foi possível perceber que durante todo o século XIX, o desenho do corpo feminino sofreu muitas oscilações, como resultado de escolhas e olhares feitas pelo sistema patriarcal.
Dessa forma, o sistema patriarcal é o agente produtor e reprodutor desse desenho do corpo feminino, que se evidencia enquanto registro de todos os pensamentos, ideologias e culturas daquela sociedade através das formas e contornos feitos pela roupa.